Felicidade a você, a sua família, muita saúde, paz e as bênçãos de Deus em toda a área da tua vida, sentimental, física e espiritual. Neste dia eu quero revelar, a palavra de Deus vai nos revelar a interrogação que muitos têm feito. Em que organização religiosa contém a verdade? Uma pergunta preciosa, fundamental, que nos fizeram. E eu vou revelar. A organização religiosa deve possuir esses 5 pilares da verdade contido na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu vou mostrar a você os 5 pilares que deve possuir dentro da organização verdadeira, religiosa. Se não tiver, ela não é verdadeira. A primeira coluna está em livro do Evangelho de João 17, o versículo 3, onde nos diz assim: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Paulo, Pedro, Lucas, Tiago. Este é o Deus verdadeiro. A organização religiosa que professa, ensina a crer no único Deus, não em vários deuses, mas o único Deus, Javé, Jeová. Esta organização já passa a ser reconhecida como tendo a primeira coluna das 5 colunas da verdade. Mas vamos para a segunda coluna. A segunda coluna está no Evangelho de João, capítulo 14. É o versículo 6, onde nos revela a palavra: disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o nosso Salvador, o único, suficiente, que morreu na cruz, fazendo a expiação por todos os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade recaiu sobre ele, para que nós pudéssemos alcançar o seu perdão de nossas culpas. Não é Maria, não é João, não é André, não é Pedro, Bartolomeu, não é nenhum outro ídolo, mas é somente Jesus. E a organização religiosa tem que defender a prática, professar a fé em Jesus Cristo como centro da nossa salvação. Vamos para a terceira coluna da verdade. Está também em João 17. O versículo é o 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as escrituras sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, toda ela contém a verdade para nos instruir. Ao homem da agricultura simples, ao engenheiro, ao juiz de direito, ao bacharel, ao magistrado em teologia. A palavra de Deus, unicamente ela, é suficiente para nos ensinar o caminho que conduz à vida eterna. Esta é a terceira coluna que a religião, ou seja, a organização religiosa, deve conter, para que nós possamos identificar que ela possui a verdade. Deus, Jesus, a palavra. Mas eu falei que são 5 colunas. A palavra de Deus é a verdade. Agora, João 16,
O versículo 3 nos fala a quarta coluna da verdade. Diz assim: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo. Se alguma organização religiosa nega a presença do Espírito Santo pleno, os dons espirituais, para ser buscado com alegria, com prazer, já está negando e faltando com a verdade. Mas vamos para a quinta coluna da verdade. Todo alicerce tem que ter colunas. E então eu estou dizendo sobre as 5 colunas da verdade. Salmo 119, a palavra nos revela, as Santas Escrituras, qual é a quinta coluna da verdade. Salmo 119, o texto 141 diz: a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Foi o salmista quem exclamou essas palavras, se referindo a Deus e a lei de Deus como sendo a verdade. E ele repete no texto de Salmo 119, o texto 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Quando alguém lhe disser: os mandamentos, o decálogo, já não são válidos para o dia de hoje, esta organização já não está proferindo a verdade. Portanto, essas 5 colunas da verdade é a base para alcançarmos o reino de Deus. E ela deve estar dentro da organização que professa a verdade. Que Deus abençoe, que ilumine a sua vida, a sua família, a cada dia, a cada instante, para que nós possamos um dia encontrar com Cristo, que virá nas nuvens do céu com poder e grande glória, para levar para o reino eterno todos aqueles que creem, buscam, professam e amam a verdade. As 5 colunas da verdade. Que Deus te abençoe e o Espírito Santo te ilumine, em nome